Fala pessoal, beleza? Falar um pouco sobre precificação de produto e serviço, que é uma das atividades que as empresas menos sabem fazer. Acaba que muitas vezes se embananando por conta de estratégia errada. Então, muitas vezes os gestores já estão preocupados em, por exemplo, reduzir R$ 500 no valor do aluguel. E quando se ele soubesse que se você for efetivo na produção, se você conseguir, por exemplo, diminuir R$ 1 do custo de fornecimento do produto que você revende, você vai ter uma economia muito maior, porque o custo é que importa. Então, mas como saber se é necessário ou não cortar o fornecedor, aumentar um preço de um produto ou serviço, né? A gente tem assim uma boa dica pensar em três óticas de precificação. Uma delas é a estrutura de gastos, onde você vai analisar, por exemplo, a tua composição, né? Quanto é que isso está pesando. Uma outra ótica é analisar o mercado. Analisar o mercado, você precisa usar essa estratégia de preço sempre que por exemplo, quiser lançar um produto, onde você, em tese, vai pagar por isso, né? Então, é uma estratégia que ela precisa ser bem pensada. E ela, muitas vezes, quando você usa ela mal, você acaba quebrando o teu negócio. Então, ela é uma estratégia bem delicada, como todas as outras, né? Mas essa é a mais utilizada e eu acho que assim, eu faço até uma correção, é a mais mal utilizada. E uma estrutura de price, né? A estrutura de ótica de valor. A ótica de valor é mais ou menos a que eu vou ter que vender algo a mais do que custo. Então, é uma percepção diferente. Se a gente analisar, a primeira estrutura, a primeira estratégia de precificação, ela leva em consideração a sua estrutura de gasto, onde o preço de venda ele vai ser igual ao custo, ou seja, se você é comércio, o seu CMV, então é a diferença entre o valor e assim bem sinteticamente assim, é a diferença do valor que você comprou menos o que você vendeu. Então é esse CMV, né? Na verdade assim, o preço de venda menos o valor de custo. Então é o que você pagou pela mercadoria e se você é uma indústria, é a composição desse custo. Quando você é indústria, por exemplo, você vai fazer uma camisa. Essa camisa, o valor que você pagou pelo tecido, pelo aviamento, pelo botão, pela linha, pela mão de obra que trabalhou, se você, por exemplo, tem alguns clientes que o cara, na verdade, a terceirização ela existe, ou seja, ele manda tudo cortado, encaminha para um fornecedor e esse fornecedor recebe essa mercadoria, né, esse tecido e monta lá a costura e devolve para ele, ou seja, ele paga pelo valor da costura. Então, tudo isso é custo. É todo o gasto que eu tenho para a fabricação do meu produto. Então, o custo ele é extremamente importante. Eu até comecei a falar que muitas vezes a gente, enquanto empreendedor, a gente está preocupado em fazer uma redução, por exemplo, no aluguel. Em tese, quando eu consigo ser mais efetivo, quando eu consigo ser mais especialista naquilo que eu faço, eu acabo que reduzindo. Por quê? Porque as pessoas acabam que produzindo mais e o meu custo acaba que diminuindo. Então vamos entender. O preço de venda ele vai ser o custo dividido por alguns percentuais. O primeiro percentual é o percentual de despesa fixa. Despesa fixa é aquilo que a gente começa devendo todo mês. Então você começa o mês devendo aluguel, se a tua loja, se o teu estabelecimento tem um prédio que não é teu, água, luz, telefone, salário, enfim, tudo aquilo que em tese você não precisa gastar para ter. Geralmente ela gera uma espécie de conforto. Então, extremamente para a ação de que a empresa comece a trabalhar, mas que ela não necessariamente é esse gasto que a gente tem, ele influencia, por exemplo, na venda.
Uma boa dica é, se eu tirar, por exemplo, o salário da minha secretária, eu tenho a venda do meu produto, vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado você vender, mas eu tenho essa venda do produto. Então, eu vou pegar o percentual de despesa fixa, que aí eu vou levar em consideração, vamos lá, eu somei tudo e deu R$ 1.000. Esses R$ 1.000 eu vou dividir pelo meu faturamento médio. Então, se deu R$ 1.000 e o meu faturamento foi 10 mil, eu estou trabalhando com números redondos e pequenos até para você entender. Então eu pego 1.000, divido por 10 mil, eu tenho 10%, certo? Então esse percentual eu guardo lá. Então 10%. E mais, vamos lá, preço de venda, custo, dividido por despesa variável, despesa fixa que eu falei agora, mais a despesa variável. O que é a despesa variável? Despesa variável é todo o gasto que eu tenho para que com a venda. Então vamos lá, uma comissão, a despesa variável. Toda venda que o meu vendedor fez, ele vai ganhar comissão. Toda venda que eu fiz no cartão de crédito, eu tenho uma taxa lá do cartão, né? Eu tenho um percentual do cartão. Toda venda que eu fiz e tem entrega, tem o valor da entrega. Então, tudo que varia conforme a venda. Tudo que eu vendi, imposto, se você é do Simples. Então, toda vida que você vendeu, você tem que pagar Simples. Então, é o percentual. O que você vai fazer? Você vai pegar o somatório da tua alíquota do Simples, mais o percentual que você paga de comissão, mais um percentual. Enfim, você vai somar isso tudo e encontrar o número. Aqui no meu exemplo, vamos imaginar que deu 12%. Então, voltando ao início da fórmula, preço de venda igual a custo mais despesa fixa, que a gente estabeleceu que seria 30, que seria 10%, mais 12% de despesa variável, mais a margem de lucro que você quer ter. Então, a margem de lucro que você quer ter, você vai identificar o que é possível. Se você assim, não, eu quero ganhar 10%, o detalhe é que esses 10% aí que você está dizendo que é margem de lucro é realmente tua margem. Ou seja, no final, quando eu trabalho uma estratégia de precificação voltado à estrutura de gastos, eu estou considerando que aquele percentual ele é realmente teu. Então, ele é muito interessante porque em tese você pagou todo mundo e aquele percentual vai para a tua estrutura, para a tua lucratividade. Então, se você vai reinvestir ou não, é estratégia tua. Então, a ideia que a gente sempre dá, por exemplo, aos nossos clientes é que você tem uma reserva. Então, vamos lá. Eu peguei o preço de venda, ele vai ser igual ao custo, mais percentual de despesa fixa, mais um percentual de despesa variável, mais um percentual de margem de lucro. Quando eu somo isso tudo, eu tenho que diminuir menos 1. Então, vamos lá. Eu vou ter um percentual somado 10% de despesa fixa, mais 12% de despesa variável e eu quero um lucro de 20%. Então, o total que eu somei, eu vou diminuir por 1 e eu vou encontrar um fator. Vamos imaginar que eu encontrei 60%. O custo que eu encontrei dividido por esses 60%, eu tenho um preço de venda que garante pagar o meu custo, pagar minha despesa fixa, pagar minha despesa variável e pagar e ter a minha margem de lucro certa.